Olá pessoal, então vamos agora para a resolução de exercícios de movimento retilíneo e uniformemente variado. Esses exercícios são bem básicos, bem introdutórios, na verdade são bem assim destinados a alunos de nono ano. Mas quem tiver com um pouquinho de dificuldade também é bem interessante começar por esses mais simples, ok? O primeiro exercício diz o seguinte: o atleta Usain Bolt completou a prova de 100 metros rasos em 9,58 segundos. A maior aceleração dessa prova acontece no primeiro trecho. Os atletas levam em média 4 segundos para partir do repouso, ou seja, uma velocidade inicial igual a zero, e atingir 36 km por hora. Qual é a aceleração média dos atletas no primeiro trecho? Dê a resposta utilizando o sistema internacional. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o que é a aceleração? Nós sabemos que a aceleração, ela é a variação que eu tenho da minha velocidade, certo? Em um certo intervalo de tempo, ΔT, ok? Só que também essa minha variação da velocidade, lembra aqui que era ΔS, S final menos S inicial, ΔT, T final menos T inicial. Então, o que é ΔV? ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial dividido por tempo final menos o meu tempo inicial, ok? Aí o exercício falou que minha velocidade inicial é zero, já me deu essa informação, e ele fala que a velocidade máxima que eles atingem é essa aqui de 36 km por hora. Mas o exercício ele quer minha resposta no sistema internacional. E no sistema internacional não é dado em quilômetros por hora a velocidade, e sim em metros por segundo. Lembra daquela relação de conversão? Toda vez que eu vou transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. E quando é de metro por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, nesse caso, eu tenho ali 36 quilômetros por hora. Se eu dividir isso aqui por 3,6, é bem facinho, que a gente já consegue até de cabeça saber que isso vai me dar como resposta 10. Agora, convertido já para a unidade metros por segundo. Então, toda vez que for para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, olha só, vou copiar o azinho de aceleração, igual. Qual que é a minha velocidade final? 36 km por hora, que convertido é 10. Então, aqui eu coloco o 10. Menos, qual que é a velocidade inicial? Ele partiu do repouso, então é 0. Tempo final. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? 4 segundos. Então, o tempo final foi 4 segundos. E o tempo inicial, como ele partiu do repouso, não tinha passado nada de tempo, 0. Então, continuando aqui, ó, eu tenho que a minha aceleração vai ser igual a 10 menos 0, 10. 4 menos 0, 4. Essa divisão de 10 por 4 a gente encontra como resposta 2,5. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. E assim finalizamos este nosso primeiro exercício. O exercício 2 fala assim: vamos considerar que a aceleração de um atleta em uma corrida seja de 2,5 metros por segundo ao quadrado durante todo o percurso. Complete a tabela e responda. Se a velocidade dele é de 2,5 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade dele aumenta 2,5 metros por segundo a cada segundo. É isso que significa esse valor da velocidade, da aceleração dele. Então, olha só, a velocidade inicial dele estava aqui a 0. Depois de 2 segundos foi para 5. Faz sentido? Faz. Porque lembra que ela aumenta 2,5 metros por segundo a cada 1 segundo? Então, se a cada 1 segundo ela aumenta 2,5, a cada 2 segundos ela aumenta 5, que é o dobro, não é? Então, ó, daqui para cá foi um intervalo de 2 segundos, aumentou 5. Daqui para cá, um intervalo de 2 segundos. Logo, aqui também vai aumentar 5. Certo? Daqui para cá, intervalo de 2 segundos, aumentou 5. Daqui para cá, intervalo de 2 segundos, aqui também vai aumentar 5. Nunca foi tão fácil.
Lembrando que, pessoal, não é obrigatório você ficar tentando descobrir a lógica que existe aqui, tá bom? Eu vou mostrar por que que não precisa. Porque olha só a pergunta da letra A. Qual que é a função horária do espaço? Como é um movimento que tem aceleração, eu sei que é um movimento retilíneo uniformemente variado. A função horária da posição dele é essa aqui, não é? Ó, S igual a S0 mais V0 vezes T mais metade da aceleração que multiplica o tempo ao quadrado. Mas qual que é a posição inicial dele? Zero. Então, esse termo aqui some. Qual que é a velocidade inicial? Zero. Zero vezes t, zero. Então, a função horária da posição dele é S igual a metade da aceleração. A aceleração é esse valor aqui fixo de 2,5. Então, é 2,5 dividido por 2, que multiplica o tempo t ao quadrado, certo? Então, daqui eu consigo determinar qual que vai ser esse espaço aqui e esse espaço aqui? Muito fácil. O espaço que eu encontrarei aqui é quando o meu tempo vale 2, não é? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa relação e vou escrever aqui em cima, ó, para um tempo t igual a 2 segundos. O que eu encontrarei? S será igual a 2,5 dividido por 2, que multiplica o tempo ao quadrado. Nesse caso, o tempo é 2, então 2 ao quadrado. Então, encontrarei, resolvendo aqui, 2 ao quadrado, eu sei que essa resposta aqui ela é 4. Então, terei que S é igual a 2,5 dividido por 2 vezes 4. Agora, aqui eu vou fazer direto para economizar espaço aqui, ó. 2,5 vezes 4 10. 10 dividido por 2, 5. Então, eu encontro que essa posição para um tempo t de 2 segundos será 5 metros. Então, esse é o valor que eu colocarei aqui. Beleza? E agora, como que eu faço para descobrir esse valor da posição aqui? Eu vou apagar aqui para a gente continuar, tá? Então, ó, para esse tempo t igual a 6 segundos, essa função horária da posição será S igual a 2,5 dividido por 2, que multiplica o tempo, que agora é 6 ao quadrado. Então, S será igual a 2,5 dividido por 2, 6 ao quadrado é 36, certo? Agora, quanto que dá 2,5 vezes 36? Vou fazer aqui em cima. 36 vezes 2,5. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, aqui vai dar 0. 8 com 2, 10, vai 1. 7, 8, 9. Então, deu 900. Só que como aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu não tenho nenhuma, no total tem uma casa decimal. Então, a minha resposta também tem que ter uma casa decimal. Então, a minha resposta deu 90. Então, logo, a minha posição após 6 segundos será igual. Esse vezes esse deu 90. Então, será 90 dividido por 2. 90 dividido por 2, encontramos como resposta uma posição de 45 metros. Então, aqui a posição será de 45 metros. Beleza? E por que eu falei que não é obrigatório você ver a lógica que tem por trás disso? Porque aqui na letra B, quando eu vou determinar minha função horária da velocidade, eu sei que ela é V0 mais AT. Então, será V igual, minha velocidade inicial é zero. A minha aceleração é de 2,5, que multiplica o tempo t. Então, esse primeiro valor da velocidade que eu encontrei foi quando o tempo valia 4. E de onde que ele vem aqui? Ó, para t igual a 4 segundos. A minha função horária da velocidade será v igual a 2,5, que multiplica o tempo, que é 4. Quanto que é 2,5 vezes 4? Exatamente, 10 metros por segundo, o valor que eu coloquei aqui. E esse valor de 20 encontrarei quando eu faço o cálculo para um tempo t, nesse caso aqui era de 8 segundos. Então, para t igual a 8 segundos, o que eu encontro? Eu tenho que v é igual a 2,5 vezes o tempo, então é 2,5 vezes 8. Não vai ser o dobro, porque aqui eu multipliquei por 4, aqui eu multipliquei por 8. Se ali deu 10, então logo eu sei que aqui a minha velocidade v será igual a 20 metros por segundo.
Então, quem sabe fazer por lógica, já mete pau. E quem está com um pouco mais de dificuldade, faz os cálculos. Aí na letra C ele pergunta: qual é a distância percorrida pelo atleta considerando o movimento retilíneo? Então, olha só, se é a distância percorrida a gente vai calcular aqui como sendo o nosso delta S. Delta S é posição final menos a nossa posição inicial. Então, o nosso delta S será igual à posição final, que eu tenho aqui que ele se encontra, é esse 80. Então, será igual a 80 menos posição inicial, de onde ele saiu, foi aqui do zero. Então, 80 menos zero. 80 menos zero, a gente encontra como resposta que o deslocamento dele nesse trecho considerado foi de 80 metros. Tranquilinho, né? Aí a letra D fala: considerando que o recorde da prova dos 100 metros é 9,58 segundos, seria possível que um atleta atual obtivesse os mesmos resultados da tabela? Então, vamos fazer o teste. Ó. A função horária da posição que a gente encontrou, que está aqui, ó, é 2,5 dividido por 2, que multiplica o tempo t ao quadrado. Então, no lugar da posição, eu vou colocar essa quantidade de espaço de deslocamento que eu tenho, que é 100, e ver se eu encontro esse tempo aqui. Então, no lugar da posição, ó, 100 igual a 2,5 dividido por 2, que multiplica o tempo ao quadrado. Presta atenção que eu vou fazer aqui agora, ó. Olha só o que eu vou fazer. Tá vendo esse 2 está dividindo? Eu corto ele aqui, passo ele para cá multiplicando. Tá vendo esse 2,5 está multiplicando? Passo ele para cá dividindo. Então, eu encontro que t ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 100, 200. Dividido por 2,5. Igual a quantidade de casas decimais, posso cortar as vírgulas. Então, a continha que eu tenho que fazer é t ao quadrado igual a 2.000 dividido por 25. Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui no cantinho. Ó. 2.000 dividido por 25. Então, quando eu pego aqui e faço ó, 25 vezes 8, a gente encontra 200. 200 menos 200, 0. O zero que sobrou ali na chave vem para cá. Então, eu encontro como resposta que esse t quadrado é igual a 80. Certo? Então, nesse caso, eu tenho que passar a raiz quadrada de 80. E esse raiz quadrada de 80, ele vai ser aproximadamente 9,58? E esse raiz de 80 é aproximadamente 8,9 segundos. Consequentemente, a gente vê que esse tempo aqui ele é menor do que o do recorde mundial. Consequentemente, nenhum atleta da atualidade poderia obter esses resultados expostos nessa tabela, ok? Agora, esse exercício 4, a gente vai aprender pornográfico. Então, vamos lá. Ó. Com base na tabela do exercício 2 das atividades, construa o gráfico da velocidade pelo tempo. A seguir, utilize a propriedade gráfica para descobrir a distância percorrida pelo atleta em 8 segundos. Então, eu vou colar aqui essa imagem da tabela anterior. Então, eu coloquei a tabela aqui em cima, pessoal, para a gente conseguir construir esse gráfico. Então, vamos lá. A velocidade inicial, quando o tempo era zero, a velocidade também era zero. Então, eu já posso marcar esse meu primeiro pontinho aqui. Ó. É como se fosse assim, pessoal. O t, olha só, o tempo está sobre qual eixo? X, não é? E a velocidade ela está aqui sobre o eixo y. Lembra que a gente estudou que toda vez que eu tenho um par ordenado, por exemplo, aqui ó, o meu ponto A, ele sempre vai ter uma coordenada x e uma coordenada y? Aqui é a mesma coisa. E como eu sei que a função horária da posição é dada por v igual a v0 mais at, que é uma reta, quantos pontos eu preciso para construir uma reta? 2. Então, basta pegar esse primeiro, olha só. Eu vou pegar e escrever aqui desse jeitinho. Ó, o ponto A será igual. O primeiro x que eu vou pegar, o x é tempo. Então, vai ser esse tempo igual a zero. Então, quando o meu tempo deu zero, qual que era o valor da minha velocidade que está aqui no eixo y? Zero. Então, já tenho meu primeiro pontinho, que é o ponto 0, 0. Venho aqui e marco. Ó, esse é o pontinho 0, 0. Então, eu marco que esse aqui é meu pontinho A. Agora eu vou fazer um outro ponto que será o ponto B. O ponto B também tem uma coordenada x e y. Eu poderia pegar qualquer um desses. Mas eu vou pegar esse aqui. Olha só. Quando o tempo aqui vale 2. Então, em x eu terei 2. Quanto que eu encontro de velocidade que é o meu y? 5.
então eu tenho que marcar esse ponto. Para conseguir marcar todos esses pontos aqui no gráfico, eu vou fazer essa disposição aqui, ó. Então, esse aqui ele é o 0, 0, certo? Aí, observe, pessoal, que aqui no x, que é o nosso tempo, eu tenho ó, 0, 2, 4, 6 e 8, aumentando de 2 em 2. Então, eu vou colocar ó, que ali é 0, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6 e aqui é 8. Beleza? O que importa é você manter a proporção. Se essa distância daqui até aqui é 2, eu não poderia falar que daqui até aqui esse seria o 3. Tem que manter a mesma proporção, ok? E aqui na velocidade, ó, eu tenho aumentando de 5 em 5. Então, vou fazer a mesma coisa. Começando em 0, aqui será 5, aqui será 10, aqui será 15 e aqui será 20. Beleza? Então, olha só, o primeiro ponto, já marquei ali o ponto A, o ponto B. Qual que será o ponto C? O ponto C, tempo 4, velocidade 10. Então, 4 e 10. O ponto D, tempo 6, velocidade 15. Então, 6 e 15. O E, tempo 8, velocidade 20. Então, 8 e aqui 20. Então, vamos anotar esses pontos aqui no gráfico agora. Ó. O primeiro ponto, 0 e 0, já está marcado. É esse aqui que é meu pontinho A. O segundo ponto B é 2 e 5, que é esse pontinho aqui. Então, já posso marcar aqui também que esse é meu ponto B. Nem precisa colocar A, B. Estou fazendo só para ficar bem detalhado. O C vale 4 para x e 10 para y. Então, está aqui meu ponto C. O D é 6 e 15. Então, vale esse aqui. E o E vale 8 e 20. Observe, pessoal, que realmente ó, ele cresce linearmente. Olha a curva que representa a linha que representa esse meu gráfico, certo? E a partir disso, agora ele fala, ó, utilize a propriedade gráfica para descobrir a distância percorrida. Toda vez que eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, a gente já viu em vídeos anteriores que essa área que eu tenho aqui exatamente abaixo dessa linha, essa área existente aqui, vou fazer um rabisco aqui para preencher, essa área aqui, esse preenchimento, essa área aqui, eu posso escrever que essa área ela é numericamente igual ao meu deslocamento. Isso aqui não é um triângulo que eu acabei de formar? Se é um triângulo, eu tenho então que o meu deslocamento vai ser dado pela área desse triângulo. Como que eu calculo a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então, meu deslocamento ΔS será igual. Quanto que vale a base? De 0 até 8, 8. Quanto que vale a altura? De 0 até 20, 20. E isso dividido por 2. 8 vezes 20 a gente encontra como resposta 160. Então, ΔS será igual a 160 dividido por 2. 160 dividido por 2, o deslocamento realizado nesse intervalo de tempo é de 80 metros. Olha só, exatamente o valor que aparece aqui. Então, é apenas uma comprovação gráfica que a gente acabou de obter. Tranquilo? Aí o exercício 5 fala, eu tenho um movimento de um objeto, que pode ser descrito por esse gráfico de velocidade versus tempo apresentado na figura. Primeira coisa, galera, não vou nem ler as assertivas. A minha velocidade, todo mundo concorda que ela está aumentando no decorrer do tempo? Se ela está aumentando no decorrer do tempo, essa minha velocidade está ficando cada vez maior positivamente, eu já posso afirmar sem medo de ser feliz que eu sei que isso aqui se trata de um movimento uniformemente variado, certo? Além disso, eu também sei que eu tenho uma aceleração maior do que zero, porque a minha aceleração ela começou aqui no zero e olha só, ela está aumentando. Então, eu sei que eu tenho um movimento acelerado. Agora eu vou ler as afirmativas. Ó. Podemos confirmar que a aceleração do objeto é tanto, a aceleração do objeto é tanto, a distância percorrida é tanto. Olha, a distância percorrida a gente acabou de ver nesse exemplo aqui como é que faz. Basta eu pegar e calcular a área abaixo dessa linha. Só que se atentem, pessoal, que ele fala da distância percorrida em 5 segundos, então não é a área completa. Se é até 5 segundos, eu tenho até esse trechinho aqui. Então, logo, a área que eu estou analisando é apenas desse trecho do tempo de 0 até 5 segundos. Só que o jeito de resolver é o mesmo, a diferença é que aqui ele fala qual o período de tempo específico que ele quer.
Então, nós sabemos que toda vez que temos um gráfico da velocidade em função do tempo, essa área que existe aqui, ela é numericamente igual ao nosso deslocamento escalar. Então, nesse caso, meu deslocamento escalar será igual à área desse triângulozinho, que é dado por base vezes altura, dividido por 2. Então, ΔS será igual, a base é de 0 até 5, então vale 5. A altura é de 0 até 10, então vale 10, dividido por 2. 5 vezes 10 é 50. 50 dividido por 2, encontramos um ΔS igual a 25 metros, ok? Só com isso a gente já consegue responder essa pergunta. Vocês concordam? Que vai ser a letra C? Porque a letra C é a única que fala que a distância percorrida durante esse tempo é de 25 metros. Só que vamos provar que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado? O que é a bendita aceleração, pessoal? A aceleração a gente já viu que é o nosso ΔV pelo ΔT. Só que o ΔV significa variação de velocidade. Então, é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Então, eu posso considerar esse ponto como sendo inicial e esse o final, ou eu posso considerar esse ponto aqui sendo o inicial e esse aqui o final, ou também esse e esse, tanto faz. O importante é pegar dois pontos distintos. Para ficar mais fácil, eu vou considerar esse aqui como sendo a aceleração final, e esse aqui é a velocidade final e aqui a velocidade inicial, porque a aceleração é constante, por isso que tanto faz o ponto. Então, a aceleração será igual. Considerando aqui o ponto final, a velocidade final aqui vale 10. Então, 10 menos a velocidade inicial que eu tinha aqui é 0. Aí, o tempo final que eu tenho quando a velocidade vale 10 é 5. E o tempo inicial é 0. Então, a aceleração será igual a 10 menos 0, 10, 5 menos 0, 5. Então, a minha aceleração será igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Realmente, a alternativa correta é a letra C.